Olá, seja bem-vindo ao programa TV Câmara Entrevista. Estamos de volta com a nossa programação inédita, temporada 2016, e como é bom estar aqui outra vez, trazendo sempre convidados especiais para debater assuntos relevantes para a sociedade. No programa de hoje vamos conversar sobre um dos temas que esteve nos noticiários nacionais no ano passado e deve permanecer ainda por muito tempo enquanto a nossa sociedade busca a evolução. Eu estou falando do tema corrupção. E como não poderia deixar também de ser, falaremos de ética. E para entender mais sobre como esses princípios vêm afetando a nossa sociedade diretamente nos dias de hoje, aqui em nossos estúdios está o Dr. Anderson Franco, ele que é advogado da União e veio contribuir com a gente na discussão desses assuntos. Primeiramente, muito obrigado, doutor, pela presença aqui. Eu que agradeço o convite. Legal. Queria começar já abordando um assunto que a gente estava falando aqui em off, antes de começar o programa. A gente vê nos noticiários, no ano passado, cada vez mais a corrupção é o assunto principal dos jornais. O senhor acredita que a sociedade hoje, o nosso país, ele está mais corrupto do que era antes, ou realmente é uma divulgação maior desses atos ilícitos que acontecem no nosso país? Bom, essa é uma típica pergunta complexa que é difícil responder ou sintetizar em uma frase ou um estudo de um certo período histórico. A corrupção, ela, assim como acontece no mundo inteiro, ela é um fato corriqueiro. Corriqueiro que eu digo desde que nós nos conhecemos por humanidade, principalmente falando agora no Brasil, a corrupção ela tem esse viés de seduzir as pessoas, especialmente quando elas passam a ocupar determinados cargos, ou cargos, seja eles públicos ou privados. Legal. E para a gente explicar melhor para a população como que a gente descreveria o que seria corrupção? Acho que as pessoas às vezes não têm a total dimensão aí do que significa essa palavra. Bom, a mesma dificuldade que eu acho para sintetizar o que é corrupção determinada a tempos históricos, eu acho essa dificuldade de falar o que é corrupção. Mas podemos pensar em corrupção como atos antiéticos e imorais. Nós teríamos que fazer um estudo um pouco mais aprofundado do que a ética. E é aquela velha história de que se conhece que a ocasião faz o ladrão. Então, quando você tem a oportunidade de poder cometer atos de corrupção, seria aquele ato que a ética entende como você está sujeito à corrupção. Como dizer que uma pessoa que vem de uma origem humilde, de uma favela, seria mais propícia a cometer crimes. Eu sempre acho que essa é uma visão um pouco ilusória do que seja corrupção e do que sejam atos antiéticos. Por que digo isso? Eu acho que a corrupção, como a ética, a ocasião faz o ladrão, eu acho que não é o tema correto. Eu acho que a ocasião revela o ladrão. Porque já conhecemos outros países de origem muito mais simples, com um tema de corrupção muito menor que o Brasil, com um tema de criminalidade muito menor. Então, quando a gente diz de corrupção, a sedução pelo cargo, a sedução pelo poder, pelo status ou pelo próprio dinheiro, nós temos que pensar na corrupção de uma forma geral. Isso ocorre no Brasil, isso ocorre em outros países. É claro que no Brasil hoje, até tratando do Brasil como nós estamos, de uma colocação de praticamente de 69 a 73 num ranking de 173 países que tem a corrupção como um ranking, o Brasil estando uma colocação acima de 68, eu acho que é um tema um pouco grave para um país como o nosso, para uma riqueza como o nosso, e que a gente às vezes não vê em países da América Latina que tem colocação muito, muito mais na frente, de 20, 21, como Uruguai, como Chile. Mas eu acho que é um tema que nós temos que trabalhar, e eu acho que hoje o Brasil tende a ter instituições mais fortes para combater a corrupção. Certo. E esse tema está diretamente ligado à ética, né? Sim. Como que a gente descreveria aí para os leigos, para os nossos telespectadores também, como que descreveríamos o que seria ética? Tem algumas pessoas que falam que cada um tem a sua ética. O que o senhor pensa sobre isso? Ética, na verdade, é um conceito de origem filosófica, mas ela tem um pouco de viés subjetivo. A verdade é essa. Então, quando nós falamos que cada um tem a sua ética, vai depender da ética que você entende como a correta. E nem sempre a que você entende como a correta é a mais adequada de forma social. Seria ali um conjunto de valores ali que a gente vai carregando? Exatamente. Tá? Aí talvez o grande diferencial do Brasil em relação a outros países os quais a gente pode comparar como países que têm corrupção de uma forma minimizada. Digo, os países
escandinavos, Dinamarca, Suécia. Essa talvez seja uma grande diferença da gente pautar a ética como um conceito social também, não só um conceito subjetivo, como a gente ouve falar que cada um tem a sua ética. Talvez o conceito social e público seja mais importante hoje do que apenas um conceito próprio do que seja a sua ética. Então, quando você está num ambiente público, trabalhando com um serviço público, a sua ética não tem que ser voltada apenas ao seu convívio próprio, mas ela tem que ser voltada ao convívio social. Eu acho que daí talvez tenha uma grande diferença, principalmente dos países latinos. Certo. E como que esse processo, o senhor analisa, como que esse processo histórico do nosso país, né, ao longo, desde a descoberta dos portugueses aqui descobrindo aqui os nossos índios, como que o senhor acha que esse processo inteiro que a gente viveu aqui, tivemos muitos tempos de ditadura também, como o senhor acredita que isso acaba interferindo, o senhor acredita que interfere nessa formação da ética do brasileiro, nas noções de o que é certo e errado e o envolvimento com corrupção? Como que o senhor vê a ligação histórica do nosso país e o desenvolvimento até hoje? Essa pergunta é até bem cabível, porque não raramente ouvimos dizer que o Brasil, infelizmente, foi colonizado por portugueses. E sempre se diz, talvez se o Brasil tivesse sido colonizado por ingleses, teríamos uma outra sociedade, outra vez por holandeses, outra vez pelos próprios espanhóis que aqui estiveram. Mas a pergunta que fica, será que esse questionamento ele tem um fundo de verdade? Porque quando nós pensamos nos ingleses, nós logo nos associamos aos americanos, aos Estados Unidos da América, colonizados por ingleses. Mas será que os ingleses, os mesmos que colonizaram os Estados Unidos, foram os mesmos que colonizaram a Nigéria? E nem por isso a Nigéria hoje é um país desenvolvido, né? Como os franceses que colonizaram boa parte do mundo, que seria uma sociedade mais evoluída, e a gente vê países da África, por exemplo, o Senegal, colonizado por franceses, e nem por isso o Senegal é um país desenvolvido. Então, eu acho que o questionamento muito que se faz é quanto à sociedade. Talvez a sociedade americana se formalizou em torno de uma sociedade voltada à criação de um país, de uma sociedade forte, e por isso eles tiveram êxito. Porque os colonizadores, principalmente os europeus, vieram para explorar e saquear as riquezas naturais. Então, essa é a grande diferença. Falando da corrupção a partir daí, eu acho que é um pouco complicado a gente já falar, talvez ouve-se dizer que o Brasil é corrupto desde a sua origem, desde a sua gênese. Eu tenho um certo receio de falar isso. Talvez seja verdade, talvez o país seja corrupto, talvez a sociedade, aí eu saio um pouco do geral e volto a falar do particular. O particular, o brasileiro em si, ele é um pouco corrupto. E a corrupção não se diga somente dos atos de governo ou os atos de grandes empresas. A corrupção está na forma de ser de cada um, de cada brasileiro, de cada pessoa. Tá certo. Aproveitando o ensejo que o senhor falou aí da população, eu queria pedir aí para a nossa central técnica soltar então um VT que nós fizemos, nós fomos às ruas para saber da população o que a população acha sobre corrupção, o que a população acredita ser corrupção. Corrupção no país está um descalabro, né? Está terrível. Que não tem o que dizer da corrupção no Brasil. Corrupção? O que eu entendo de corrupção? É passar as pessoas para trás, enganar. A corrupção para mim é esses candidatos só promete e não cumpre. Nem faz vários investimentos, tira muito proveito da situação. É o povo que rouba, né? É que a imprensa põe aí e os casos estão aí, né, que aparece e fica todo mundo achando que pode fazer o que quer, né? Então é isso que acontece. Corrupção é o que está tendo hoje, né? Em todos os sentidos, tanto do governo, todo lugar tem corrupção. Corrupção é a pessoa que tira dos pobres aqueles que mais precisam e eles que não precisam muito, de uma forma, vão obtendo mais ainda, entendeu? E os que é pobre, os pobres não ficam sem o deles.
Eles esquecem de investir na saúde, né, em trabalhos sociais e tiram muito dinheiro por fora disso daí, né? Eles falam que estão investindo uma quantia de dinheiro grande e, na verdade, 60% desse dinheiro está sendo extraviado. A corrupção praticamente está em todo lugar hoje, né? Porque se não tiver dinheiro para pagar uma consulta, você está sendo corrompido. Político, enfim, quem manda no nosso país hoje é capitalista e dinheiro. E no seu dia a dia você se percebe diante de alguns fatos corruptos? Como é que é no seu dia a dia? Você se depara com muitos fatos? Não? Não, comigo não. Comigo não aconteceu, não. Mas a gente vê assim pela televisão, as pessoas comentando, né? Então, são vários exemplos que pode dizer pra gente quem é, né? Que tipo de pessoa a gente pode lidar. Todo lugar tem corrupção, todo lugar. Governo, você vê posto de saúde, tudo. Para mim é isso. Eu acho que tem que entrar o militar no Brasil para acabar com aqueles vagabundos lá em Brasília, que eles recebem 2, 3 salários lá e não faz nada. E ali ninguém tem um salarião de 30 mil por mês e fica roubando ainda, É uma pouca vergonha. Todo lugar que você vai, o nego quer te... Como é que eu posso dizer para você? Ele quer te corromper, né? Ele quer... Em todos os setores, né? Que você vai, no país, existe o nego querendo tirar alguma coisa de vantagem. Às vezes também nem tanto os políticos, até em fábrica também tem isso também. Porque eu já trabalhei em fábrica e sei que lá em fábrica também tem muito isso, muito mesmo. Lutar contra, né? Debater em cima, questionar, não pode deixar. Afinal de contas, o povo já é sofrido, mais com corrupção ainda. Você sabe, né? O brasileiro trabalha e não tem a mesma coisa que uma pessoa com uma renda melhor não tem, né? Eu procuro não participar de corrupção, porque se eu sou contra, eu não vou participar, entendeu? Então, se eu posso praticar o melhor, eu vou praticar o melhor. Não vou fazer corrupção alguma. E se eu vejo alguma coisa injusta, eu falo. E aquela mulher lá, a Dilma devia sair de lá. Que o governo não sabe governar o Brasil e não quer sair de lá. Nunca teve mulher de presidente. A primeira mulher que teve lá foi ela, não deu certo. Não dá certo mulher governar o Brasil. Continuo com os meus princípios, sempre olhando para frente, não vendo, a gente vai ver sempre mesmo, né, o que acontece. É isso aí, você viu então a TV Câmara nas ruas da nossa cidade, ouvindo a população, sabendo o que eles pensam sobre a corrupção. Doutor, pelo que a gente viu então, as pessoas acreditam bastante que a corrupção está apenas ali no plano político, né? E se observa um pouco ali as nossas atitudes cotidianas. Qual que é a opinião do senhor aí sobre a opinião dos populares? Então, como nós já havíamos falado, a corrupção ela não se prende somente a grupos políticos ou grupos privados, grandes conglomerados, não é isso? A corrupção, muitas vezes, está dentro do próprio seio da comunidade, da sociedade como si. O que se percebe muito? Que aquele mesmo cidadão que tem alguma queixa sobre atos de corrupção que acontecem, seja nos governos municipais, federais, estaduais, esse mesmo cidadão é o mesmo cidadão que muitas vezes compra uma carta de habilitação, é o mesmo cidadão que deixa o carro numa vaga do deficiente e depois diz que eu só fiquei um minutinho. Então, é por isso que nós temos partido da premissa que a corrupção, assim como a ética, ela faz parte de um conceito muito mais elaborado do que simplesmente aquela pessoa que desvia a verba, que faz qualquer ato. Principalmente assim, a gente percebe às vezes as pessoas muito preocupadas com os atos de política. Os atos de política, como se os atos de política somente isso representasse corrupção. A corrupção, ela é muito maior do que um ato de política ou com um ato de uma pessoa que tem mais abastada ou que faz parte de um grande conglomerado ou privado. A corrupção, ela muitas vezes, ela acontece com a gente mesmo. Quantas vezes a gente já não percebe muitas pessoas furando aquela fila que nós temos nos congestionamentos comuns, nos feriados da região, aproveitando
a brechinha que ele tem no acostamento para fazer o seu tempo passar mais rápido. Essa mesma pessoa, ela não está passando na frente do mesmo interesse que outras pessoas têm em comum? Até um entrevistado falou, a corrupção, ela me parece muito mais quando você tenta tirar vantagem em detrimento de outros. E é verdade. Então, quando você faz uma ultrapassagem pelo acostamento e se aproveita desse acostamento, você também não está tirando vantagem? Ou quando você utiliza uma vaga de deficiente, que deveria ser utilizado por um deficiente, você também não está tirando vantagem? Então, essa é a pergunta que se faz. O que a corrupção é, mas também no seio da própria sociedade, seja ela das mais simples às mais abastadas. E essa impressão, doutor, que absurda, que alguma parcela pequena, eu espero, da população acredita de que na época da ditadura, por exemplo, a rigorosidade era maior e existiam menos atos ilícitos. Como que a gente pensa disso, né? Eu acho que é um conceito um pouco raso, porque se nós pensarmos como foi na ditadura, principalmente do que se acontecia pelos bastidores, nós ficaríamos um pouco entediados. Mas nós estamos vivendo um momento muito complicado na questão ética. Então, é natural que apareçam esses conceitos do passado para justificar algo que hoje não deu certo, ou que não está dando, ou que está se noticiando, ou que está sendo mais combatido pelas instituições mais fortalecidas. Então, é até natural que se tenha esse ciclo. Eu sempre digo que é um ciclo, porque o governo militar também, ele apareceu de um ciclo de absolutamente desconfiança do governo. E hoje o ciclo de desconfiança do governo faz pensar de ter volta àquele governo militar do passado. Então, é até natural que hajam essas manifestações um pouco mais, eu diria até radical, porque sair de uma democracia para uma ditadura é uma quebra de parâmetro, de paradigma de governo muito forte. Mas o senhor acredita, pelo que o senhor está falando, que as instituições hoje estão mais fortes e estão olhando mais para esse lado corrupto? Como que o senhor vê isso? Eu acredito que sim. Talvez esse seja o meu lado otimista de tudo isso. Eu acho que hoje as instituições estão um pouco mais fortalecidas, sim. E as instituições que eu digo, as instituições em conjunto com a imprensa. Então, hoje se tem, talvez, um combate maior à corrupção, uma investigação maior de corrupção, mas é claro que para isso nós precisamos ainda desenvolver muito nossas instituições. O que talvez no passado a gente tinha menos e hoje a gente tem mais. Mas desenvolver seria, no meu conceito, seria dar completa independência para os atos de investigação. Mas então, senhor, nós estamos vendo aí uma evolução. Por exemplo, antigamente a gente ouvia atos pela televisão, mas raramente, por exemplo, uma punição exemplar, por exemplo. O senhor acredita que essas prisões que aconteceram de políticos de alto escalão, de banqueiros, isso acaba se tornando um exemplo, de repente, para um outro agente público temer, no caso, né? Eu acho que a injustiça e a impunidade sempre foi algo muito predominante no nosso país. Talvez essas ações aí não contribuam aí para dar um exemplo e a gente melhorar essa situação? Como que o senhor vê isso? Veja, quando eu disse que eu estou mais otimista, não quer dizer que eu seja um otimista atualmente. É claro que nós vemos hoje um combate à corrupção um pouco maior do que foi no passado. Eu diria que um pouco mais desenvolvido, com mecanismos um pouco mais independentes de apuração dos atos de corrupção. Mas isso não quer dizer que a impunidade não existe no Brasil. É óbvio que existe. Se nós formos listados na nossa história recente, a história democrática a partir de 85, nós temos atos de corrupção muito flagrantes que foram impunes. Então, nós lembramos do último ato, do último grande julgamento da STF, mas se nós lembrarmos de um passado recente, que eu digo, de 15, 20 anos, dos anões do orçamento, que praticamente foi uma grande fraude que ocorreu, e não houve punição a ninguém. Então, talvez, agora eu entro na minha parte otimista, talvez pensamos agora daqui para frente um controle maior sobre esses atos. Talvez esse julgamento do STF tenha sido emblemático. Eu espero que sim, eu aguardo que sim, e que se tenha ainda continuidade a todos os atos de investigação e de julgamento com todos os atos de corrupção que possam existir. Tá certo. Doutor, nós vamos para um breve intervalo, conversar daqui a pouquinho um pouco mais. O programa TV Câmara Entrevista traz hoje o tema ética e corrupção e você vai ali tomar um cafezinho e volta daqui a pouco, que
que logo nós voltamos para falar mais sobre esses importantes assuntos. Não saia daí.